13 dicas para conseguir ganhar mais dinheiro. Esse é o tema do vídeo de hoje. Uma dica é complementar a outra, então por isso é muito importante que você assista o vídeo até o final para conseguir entender e montar esse quebra-cabeça aí todo. Então fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que vai valer super a pena. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então a primeira dica é você saber como economizar. Porque às vezes a gente quer economizar assim a todo custo e tudo mais e não presta atenção de fato no que a gente está fazendo. E a gente acaba fazendo algumas economias burras, entre muitas aspas, não tô chamando ninguém de burro, mas a verdade é que às vezes a gente opta, por algumas economias que não vão levar a gente a nada e só atrapalham. Então eu vou dar um exemplo meu aqui, mas você vai adaptar para o seu caso aí, na sua realidade. Por exemplo, eu uso muito meu celular para trabalhar, então eu sei que eu preciso de um celular bom, que não trave e tudo mais. Aí eu sabendo disso, tendo dinheiro, eu vou lá e compro um celular inferior que eu sei que vai me dar algum tipo de problema, só por ele simplesmente ser mais barato. A verdade é que sim, eu economizei, mas existe um grande problema nisso, que é aquele famoso barato sai caro. Eu vou acabar tendo outros problemas com esse aparelho que eu não teria se eu tivesse comprado direto o celular que eu preciso. Isso se aplica para qualquer outra coisa também. Então, às vezes, a gente precisa realmente saber como economizar e não fazer esse tipo de troca assim meio burra, porque a gente acaba se prejudicando e isso impede que a gente ganhe mais dinheiro. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é você não trabalhar duro. E aí muita gente vai pensar, como assim? Mas você não precisa necessariamente trabalhar duro para ganhar dinheiro. O que você precisa é trabalhar de forma inteligente. E o que seria isso? Na prática, trabalhar de forma inteligente é você usar os recursos que você tem para fazer com que aquele seu trabalho seja, o mais escalável possível. Então, adotando estratégias que vão fazer com que aquele pequenininho que você faça aqui se expanda e alcance ali um outro patamar. Então, eu falei um pouco sobre essa estratégia no curso que eu dei gratuito aqui, tem as aulas aqui ainda no canal, eu vou deixar na descrição, que é sobre a estratégia da farmácia. Na farmácia, a gente vai, a princípio, para comprar remédio. Mas chegando lá, a gente percebe que tem vários outros produtos. Isso significa que a pessoa que está ali naquela farmácia administrando sabe trabalhar de forma inteligente. Porque ao mesmo tempo que ela está vendendo o produto principal dela, ela também está alcançando as mesmas pessoas com outros produtos. Ou seja, ela está escalando o negócio dela, fazendo com que o que era inicialmente simples se torne, maior e ela consiga expandir mesmo aquele lucro que ela estava tendo. Então, ela não modificou nada no processo de trabalho, ela só acrescentou coisas ali, detalhes que fazem com que ela ganhe mais. E isso pode se aplicar para qualquer coisa que a gente faça. Então, sempre que você for escolher alguma coisa para ganhar dinheiro, tenta escolher coisas que dá para você maximizar dessa forma que eu te falei. Assim vai ser muito mais fácil você ganhar mais dinheiro, porque você vai estar ali ocupando o mesmo tempo que você já ia desprender de qualquer forma, mas você tá, ao mesmo tempo ganhando um pouco mais. A terceira dica é você não ter medo de tentar coisas novas. Porque eu vejo muita gente que fica receosa e eu entendo esse receio, Mas muita gente não faz nada de diferente porque fica com medo daquilo ser golpe, da pessoa estar tentando passar ela para trás e coisa do tipo, e por isso fica paralisado. A pessoa não quer se expor nem ao mínimo de risco e isso faz com que ela não consiga ganhar também porque ela não tenta coisas novas simplesmente por ter medo. Então, quando você se deparar com alguma coisa nova, verifica antes se aquilo é realmente confiável, pergunta para outras pessoas que já fizeram, mas não tenha medo de se arriscar um pouco também para tentar fazer alguma coisa nova e diferente, que às vezes vai ser o que vai virar a sua chave aí e que você vai realmente conseguir ganhar mais. A próxima dica é você aprender o tempo todo. Então, quando eu ia para a escola, por exemplo, eu via os professores falando que eles nunca paravam de estudar
E eu, particularmente, que era uma pessoa que detestava escola, pensava, nunca na minha vida. Mas hoje eu entendo o que eles queriam dizer com essa frase, que é o fato de você nunca parar de aprender alguma coisa. Então, seja dentro da sua área ou em áreas diferentes, mas que você se interessa, nunca deixa de ler alguma coisa sobre aquilo, ouvir um podcast, ouvir algum especialista naquela área, porque todas essas coisas vão fazer com que você aprenda. E isso é muito importante para você crescer, tanto profissionalmente como na sua vida pessoal também. Então é muito importante a gente sempre estar atento e procurar aprender coisas novas, porque isso vai nos dar ideias ali de coisas que a gente não tinha pensado antes para fazer. Além disso, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é sempre ouvir opiniões de pessoas que discordam de mim, além das que concordam comigo. Porque nas redes sociais, normalmente a gente é bombardeado com coisas que a gente já concorda. Isso porque o algoritmo das redes sociais vai te mostrar aquilo que você quer ver naturalmente para você se manter o máximo de tempo ali naquela rede social. Afinal, esse é o objetivo de todas as redes sociais. Mas a gente precisa olhar um pouco fora da caixa e tentar enxergar o ponto de vista de pessoas que discordam da gente, porque isso vai fazer você refletir e pensar se aquela pessoa realmente não tem razão ou se simplesmente você tá certo mesmo, né? Tá certo e quer continuar pensando da forma que você pensa. Enfim, eu sempre gosto de ver os dois lados da moeda ali para eu ter a minha própria opinião formada sobre qualquer assunto. A próxima dica é você desapegar. Então, às vezes, a gente fica segurando muitas coisas e não abre espaço ali para o novo. E isso serve para qualquer coisa na sua vida. Tanto para objetos, que às vezes a gente fica ali apegado em coisas que a gente já tem, e isso impede que a gente consiga comprar coisas novas, por exemplo, como também sentimentos, padrões de comportamento. Enfim, eu particularmente gosto de ser uma pessoa mais desapegada e eu tento praticar isso no meu dia a dia, que é realmente, né, eu fazer ali o máximo para sair da minha zona de conforto e não ficar apegado no que eu sempre fiz e sempre deu certo. A próxima dica é você deixar de ser miserável. Então, muitas pessoas, às vezes, tendo como fazer alguma coisa, são, de certa forma, miseráveis, que são aquelas pessoas que têm, até querem fazer coisas diferentes, mas não tiram a mão do bolso para nada. E, às vezes, até desvalorizando o trabalho de outras pessoas. E isso é realmente muito chato. Então, é muito diferente você ser econômico de você ser miserável. Então é bem importante você saber ter esse equilíbrio aí e se colocar, né, de uma forma mais interessante para que você também não fique atraindo coisas ruins para você. Às vezes a gente fala um pouco de atrair coisa ruim e pensa que é um negócio muito místico e tudo mais. Mas, na verdade, não é isso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito miserável, eu tenho dinheiro, mas eu vou comprar um bolo de uma pessoa, por exemplo. E eu fico ali fazendo questão de cada real. Fico, não, me dá R$1 de desconto, por favor. Se a pessoa não me dá, eu fico até emburrada com ela. E aí, um dia, essa pessoa cresce, né? Acaba montando uma grande rede de bolo, por exemplo, e eu, por acaso, perdi o meu emprego e preciso dessa pessoa. Será que ela vai me contratar lembrando do papelão que eu fiz? Essa é uma das formas de pensar que vai fazer você perceber que ser miserável não te leva a lugar nenhum, porque o que você faz volta para você de alguma forma. Mas, né, sem pensar na parte prática do que aconteceria, também é importante a gente pensar em valorizar o trabalho das outras pessoas e ver que não somos o centro do universo. Então não seja uma pessoa miserável, porque isso vai te fazer um ser humano melhor. A próxima dica é você saber o que você quer e por que você quer isso. Porque às vezes a gente fica muito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e a vida não leva eu. Porque, né, normalmente os caminhos que a vida nos leva sem a gente ter um destino são caminhos que não necessariamente são ideais ou são os caminhos que a gente gostaria. Então é muito importante você saber para onde você está indo e principalmente por quê. Porque é o motivo disso que vai fazer você levantar todos os dias e permanecer motivado para fazer o que quer que você esteja fazendo.
A próxima dica é você doar. E aí você pode doar conhecimento, dinheiro, recursos, enfim. Eu aqui com o canal, principalmente no início, não ganhava absolutamente nada. E eu sempre quis doar aquilo que eu estava aprendendo e as coisas que eu tinha, né? Como um conhecimento ali que estava preso aqui dentro de mim e outras pessoas iriam se beneficiar com isso. E isso a gente percebe ali nos grandes, né, players do mercado, digamos assim, que normalmente são pessoas que se doam muito, tanto o serviço delas, como o que elas sabem e até os recursos também. Então é muito importante você encontrar uma forma de contribuir ali, porque isso também volta para você. Assim como aquele ruim do miserável que eu tinha comentado, o bom também volta para você. Então é importante a gente ter essas boas atitudes, porque acredite ou não, isso volta para você e às vezes isso volta em forma de dinheiro. Então é uma dica para conseguir ganhar mais aí também. A próxima dica é você investir mesmo sem poder, porque às vezes a gente espera sobrar dinheiro, espera ter o conhecimento ideal e nunca investe nem poupa ali o nosso dinheiro para ter um futuro melhor. Mas eu comecei a aplicar isso na minha vida e percebi que realmente funciona, que é você investir mesmo sem ter o cenário ideal. E isso faz toda a diferença porque se torna um hábito. Então também é uma dica bem importante e que se eu tivesse na posição de quem ainda não está fazendo isso, eu começaria ainda hoje. A próxima dica é você acompanhar pessoas que te inspiram. Então, às vezes, a gente acompanha muita gente, mas que são pessoas que às vezes a gente nem gosta. Então, às vezes, a gente fica cultivando a raiva ali de pessoas específicas na internet, por exemplo. E, enfim, fica nutrindo ali aquilo que não vai te levar a nada. Então, acompanhe pessoas que estão onde você gostaria ou que estão no processo. Então, um tipo de vídeo que eu gosto muito no TikTok é aquele de rotina, sabe? Que a pessoa põe a fruta, aí vai, faz um yoga, aí depois começa a trabalhar, isso já são 7 da manhã, sabe? Essas rotininhas assim, porque é onde eu quero estar. Então eu acompanho essas pessoas porque eu tenho a consciência de que o que eu consumo vai acabar, de certa forma, se tornando parte de quem eu sou também. A próxima dica é você saber reconhecer e lidar quando você tem inveja. Então a inveja é algo muito comum e que todo mundo em algum momento pode sentir. Mas a gente negar esse sentimento só vai fazer mal pra gente e pra pessoa também. Então quando você tiver esse sentimento, por mais que ele seja negativo, tenta transformar ele em uma atitude que você possa ali, né, realmente converter esse sentimento para que ele se torne algo bom e se torne uma atitude para você chegar até onde a pessoa chegou. Então, às vezes você vê uma pessoa que comprou um carro super caro e a primeira coisa que você faz é falar: nossa, deve gastar muito combustível, ou deve ser muito difícil, ou eu nunca gastaria tudo isso em um carro. Mas, na verdade, você só tá sentindo um pouco de inveja. Às vezes não, às vezes você fala isso por falar, mas às vezes é inveja e você, ao invés de falar, eu vou trabalhar, vou conseguir também um dia que ele tenha ainda mais, mas que eu tenha também, você reconhecer isso pode te ajudar, ao invés de só criticar a atitude da pessoa e acabar por isso mesmo e continuar não tendo nada, porque as outras pessoas não vão parar a vida delas só para você acompanhar. Então saiba reconhecer quando você sentir isso e saiba agir de forma que isso vire ao seu favor. E essa é a próxima dica, que é você transformar a inveja em ação. Então são meio que duas dicas em uma ali, que é você realmente traçar um plano ali, né, uma estratégia para chegar aonde essa pessoa chegou, ou até mais do que ela, não por uma questão de querer competir ou nada do tipo, mas simplesmente porque você admira ela e quer aquilo também. Então eu vejo que a inveja atrapalha muita gente de evoluir, porque ela fica presa naquilo ali que ela não tem e que a outra pessoa tem, e por isso ela fica meio que com raiva da outra pessoa, sendo que ela poderia, por exemplo, se tornar amiga dessa pessoa, ver como que essa pessoa age no dia a dia dela, o que ela faz, quais são os comportamentos dela e o que levou essa pessoa a ter esse resultado. E assim, convivendo com essa pessoa, às vezes acompanhando essa pessoa que vai te inspirar de certa forma, você consegue até excluir esse sentimento, porque você vai enxergar pela ótica da pessoa, com os problemas que ela tem também e tudo mais. Então pode ser um exercício muito legal aí para você realmente conseguir driblar esse sentimento.
E a última dica, mas não menos importante, é você parar de odiar o dinheiro. Eu sei que muita gente não tem experiências boas, principalmente na infância, em relação ao dinheiro, e acabam falando que dinheiro é sujo, que só gente que passa a perna nos outros que tem dinheiro e coisas do tipo. Mas a verdade é que enquanto você mantiver esse padrão de pensamento, você nunca vai conseguir ter dinheiro, simplesmente porque no seu subconsciente você está falando que não quer aquilo. Então, eu li um livro sobre isso, O Poder do Subconsciente, eu sempre indico para vocês, e é realmente um livro muito legal, porque dentre as muitas coisas que ele fala, ele também comenta um pouco sobre isso, e é muito verdadeiro. Então, é bem importante você conseguir mudar esse seu padrão de pensamento aí para conseguir ganhar mais dinheiro e evoluir. E aí, gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo assim toda semana por aqui. E eu te espero aqui no próximo. Tchau!